A paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Amém? E nós hoje vamos ler no livro de Gálatas, capítulo 6, os versículos do 7 ao 10. Amém? Glória a Deus. Vamos ler? Gálatas 6, do 7 ao 10. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Glória a Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Glória a Deus. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta hora, entramos em Tua presença, clamando ao Senhor que o Senhor se faça presente conosco, que o Teu Espírito Santo se faça presente, fale aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir para termos uma vida mais consagrada ao Senhor, para ter uma vida de santidade diante do Senhor. Ajuda também aqueles que estão necessitando, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente em nossas horas de angústia. Que o Senhor possa socorrer a cada um em suas necessidades. É o que eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, a gente vê aqui que essa é uma passagem que vem para mudar as nossas vidas. E não poderia ser diferente. Porque quem anda assim, plantando o bem, está demonstrando que foi mudado, foi transformado por Cristo. Porque o tema da palavra hoje é o seguinte, para você guardar no seu coração. O que se planta, o que se plantar é exatamente o que se vai colher. Ninguém planta cachos de uvas para colher cachos de maçãs. E quando eu estava gravando este vídeo, eu lembrei que quando eu vim morar nesta casa, aqui em casa tinha muitos pés de árvores frutíferas. Tinha coco verde, tinha carambola, tinha dois pés de goiaba, tinha manga, tinha pitanga, tinha, acredito que era limão ou era laranja, tinha uva. E em todos eles eu nunca vi um dar fruto diferente. Eu nunca vi o pé de limão dar carambola, nunca vi o pé de coco dar manga. Não. Cada um dava o seu fruto. O que nós plantamos foi exatamente o que colhemos. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que você planta hoje, a semente que você está colocando na terra hoje, é o que você vai colher futuramente. Então, a partir de hoje, comece a colocar sementes novas nesta terra. Aleluia! Glória a Deus! Comece a colocar sementes novas. Sementes que mostrem que Cristo é com você. Amém? Então, faça primeiro aos outros o que você quer receber deles. Glória a Deus. Gálatas 6 e 9 diz o quê? Não nos cansemos de fazer o bem,
Então faça o bem aos outros, para futuramente também colher bem. Plante a sementinha do bem, plante a sementinha do amor, plante a sementinha do perdão, plante a sementinha da gratidão a Deus, da fidelidade, da honestidade, da santidade. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém planta uva para colher maçã. Assim que se a pessoa viver plantando espinhos, não vai colher rosas. E ainda mais perfumadas. Quem planta o amor não colherá o ódio. Se eu planto amor, aleluia, glória a Deus, aleluia, receberei amor. Mas quem planta o ódio, provavelmente colherá ódio. Mude a sua semente a partir de hoje. Pense no futuro, o que é que você quer colher, o que você ceifará lá no futuro. E comece a plantar hoje sementes novas com Cristo em sua vida. Eu tenho que plantar o perdão hoje, porque lá na frente eu posso precisar receber o perdão de alguém. Porque eu não sou perfeita, você não é perfeito. Então aquele hoje que se recusa a plantar a semente do perdão, um dia pode precisar ser perdoado e não ser. E eu me lembro daquela passagem. E olha, perdão maior nós já recebemos na cruz. Quando nós lançamos a semente do perdão, já é reconhecendo que fomos perdoados quando não merecíamos ser. Glória a Deus. Mas aquele que é santo e perfeito nos perdoou, mesmo não merecemos, porque foi pela graça. Não foi por merecimento. Então, eu me lembro daquela passagem onde um homem estava devendo muito. Acho que eu não lembro se era o rei. E ele foi perdoado pelaquela dívida. Porém, tinha um servo dele devendo a ele também. E ele não quis. Ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida muito maior. E ele não quis perdoar a dívida pequena do servo, que não estava em condições de pagar naquele momento. Veja bem, ele recebeu um perdão maior e não foi capaz de demonstrar isso perdoando também. Então, nós já recebemos perdão maior de Cristo. Né? Então, plante semente do amor, plante semente do perdão. Às vezes a gente não sabe o dia de amanhã. Ontem eu estava escutando uma pregação sobre a história de José e o pastor falou assim: a roda gira. A roda gira. Glória a Deus. Então a gente tem que plantar o que a gente quer colher lá na frente. Eu tenho um exemplo com uma amiga minha. Quando eu estava de carro, eu sempre dava carona a ela não tinha carro. E depois inverteu. Eu fiquei sem carro e ela comprou carro. Então toda vez ela tem prazer, vai amanhã de me dar carona. Se na época que eu tinha ela não tinha, eu recusasse, eu ignorasse ela. A gente não sabe o dia de amanhã. Glória a Deus. Se você socorre pessoas em horas de aflição, ou até em horas de enfermidade, você pode, porque tem várias maneiras de socorrer, pode socorrer com oração, pode socorrer socorrendo mesmo para um hospital, ou indo lá só dar atenção, escutar, que às vezes o socorro que a pessoa quer só uma palavra amiga, é só escutar alguém, sabe? É só se sentir com alguém, não se sentir só alguém que segure a mão. Quando você precisar, você vai ter quem segure a sua. Não é verdade? Porque o socorro ele pode ser físico, pode ser mental e pode ser espiritual. E nós estamos aqui para socorrer um ao outro. Plante essa semente de que as pessoas possam contar com você quando precisarem. Você deve perdoar sempre seu irmão, porque perdão maior você já recebeu.
e mesmo sem merecer, tá? Não se deve retribuir o mal com o bem. Aliás, não se deve retribuir o mal com o mal. Você planta a semente do bem. O que diz aqui no versículo 9? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não houvermos desfalecido, ceifaremos o bem que plantamos hoje. Lá em Romanos 12, 21 vai falar sobre isso. Não retribua o mal com o mal, mas sim com o bem. Romanos 12, 21. Vamos ler. O que aqui tem aqui Romanos 12, 21? Romanos, capítulo 12, e o versículo é o 21, tá? 12, 21 de Romanos. Diz assim, ó. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, não te deixes vencer do mal. Não deixe o mal vencer você, mas vence ele com o bem, fazendo o bem. Plantando a semente do bem. Glória a Deus. Porque quando você... Deixa eu dizer uma coisa a você. Provérbios 17, 13. Vamos ler aqui o que aqui está dizendo em Provérbios 17, 13. É bom a gente ver na Bíblia, porque a gente grava, guarda no coração. No livro de Provérbios, no capítulo 17, versículo 13, vai dizer assim. 17, 13. Quanto àquele que torna o mal por bem, não se apartará... Olha, preste atenção. Quanto àquele que torna o mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Ou seja, quem torna o mal por bem, o mal não se afastará da sua casa. Ou seja, você não pode, em troca do bem, dar o mal. Senão o mal não vai se afastar da sua casa. Você tem que plantar o bem. Glória a Deus. Lá em 1 Pedro 13, 9, também vai nos deixar aqui uma passagem. 1 Pedro 13, 9 diz o seguinte. Não tornando o mal por mal. Tá vendo? Não tornando o mal por mal. Porque já falou lá em Provérbios que senão o mal não se apartará da tua casa. Ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados, porque por herança alcançaste a bênção. Então, assim, sabendo que para isto foste chamado. Então, pelo contrário, bem dizendo, o mal vindo e você bem dizendo, retribuindo com bem. Glória a Deus. Quando Jesus disse lá nas 70 vezes 7 de perdoar, na verdade é infinitamente o perdão, não é? Quando você... Porque veja, deixa eu dizer uma coisa a você que eu aprendi com minha mãe. Ela sempre dizia assim, quando você acende uma luz, quem se ilumina primeiro? Glória a Deus. Você. Mas quando você vai jogar lama em alguém, quem se suja primeiro? Você, que pegou a lama para jogar. Não é verdade? Então, por isso que tudo que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã. A gente não pode esquecer disso, porque esta hora em que nós estamos lançando a semente, ela é uma hora onde você tem liberdade para lançar a semente que escolher. Agora, na hora que você for colher essas sementes, aí você vai colher exatamente o que você plantou. Mesmo que você se arrependa nisso do caminho, mas aquele pé de fruta vai dar aquela fruta. Então assim, quando Jesus foi ser crucificado, lá em Lucas 23 e 34, ele pediu, veja o que ele fez, veja o que Jesus falou, lá em Lucas 23 e 34 de Lucas. Jesus, viu? Jesus sendo crucificado. Olha o que ele falou daqueles que estavam lá para crucificá-lo, aqueles que estavam lá assistindo aquela cena. 23 e o 34. Jesus disse o seguinte. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Então, Jesus pediu perdão por aqueles que estavam fazendo aquilo com ele, ao Pai. Glória a Deus. E muitas vezes a gente não quer perdoar, a gente não quer amar o irmão, mas nos foi ensinado que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E lá acho que é em João, eu não lembro agora no momento o versículo, também João vai falar que amar ao próximo como Jesus amou a igreja. Então, assim, o amor ao irmão, né? Primeiramente a Deus e depois ao irmão, né? Esse é o amor que alegra a Deus. Então, vamos plantar essa semente do amor, essa semente da ajuda aos outros, né? Vamos obedecer ao Senhor, ser fiéis ao Senhor, porque tudo que nós fazemos tem consequência. Então, se hoje você está plantando a semente da desobediência, da rebeldia, achando que pode fazer o que quer, da maneira que quer e quando quer, que você não pode, lá na frente você vai colher o fruto disso. As consequências virão, não é? Então, que cada vez mais a gente possa plantar pensando na hora da colheita. Vamos ler aqui Tiago 13 e 18, o que é que diz. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 18. Tiago 3 e 18. Porque, irmãos, eu sempre aprendi isso, que a hora da semeadura ela é livre, mas a hora da colheita ela é obrigatória. Você vai colher justamente o que você plantou. Vamos aqui, porque Tiago é bem pequenininho, ele fica espremidinho aqui. Tiago 3 e 18. Diz assim: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, quer dizer que o fruto da justiça semeia-se na paz. Então, se você semear a paz, você vai ver o fruto da justiça na sua vida, para os que exercitam a paz. Então, tem que exercitar a paz, essa semente da paz com todos. E a Bíblia diz que seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Glória a Deus, né? Deus é muito lindo. Vamos ler aqui também 1 Coríntios 3, 18. 1 Coríntios 3 e 18. O que é que diz aqui a palavra do Senhor? 3 e 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Quer dizer, ninguém... Aliás, desculpa, é 3:8, por isso que eu não estava entendendo. Né? 1 Coríntios 3 e o 8, desculpa. O 8 diz assim: ora, o que planta... Desculpa, meu irmão. O que planta e o que rega são um, mas cada um. Um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, tá vendo? Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Ou seja, o galardão vai de acordo com o trabalho do que plantou e do que regou. Porque além de plantar, você tem que regar. Porque o amor você planta e rega para ele continuar, para ele crescer, né assim? E assim a gente vai regando para no dia para ficar sempre bonita, a terra ficar sempre bonita e naquele grande dia fazer a colheita, não é isso? Então que Deus te abençoe, medita nessa palavra, que o que você plantar hoje é exatamente o que vai colher amanhã, tá certo? O que se planta é exatamente o que se colhe. Glória a Deus. Então mude as suas sementes hoje. Comece a colocar sementes novas na sua vida, porque você tem Cristo. E você que ainda não tem Cristo,
Aceite Jesus como seu Salvador, para que Ele venha transformar a sua vida e comece a plantar essas novas sementes, para lá na frente você colher o fruto delas. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus maravilhoso e eterno Pai, obrigado por tudo. Nos ajuda, Senhor, a semearmos novas sementes a partir de hoje, sempre pensando na colheita do amanhã, sempre pensando no que é correto, semear o amor, semear a paz, semear o perdão, semear a comunhão, a fidelidade ao Senhor, a obediência, que é a maior sabedoria do homem, é te obedecer. Então, que a gente possa semear todas as sementes que glorifiquem e exaltem e engrandeçam o teu nome, que mostre que o Senhor é na nossa vida, que nós somos separados. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nos ajuda a plantar sementes que Cristo nos ensinou, as sementes que Ele plantou aqui na terra. Eita, glória a Deus, e que Ele deixou como mapa para nossas vidas. Aleluia. O que nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus deixou o mapa da semeadura com a própria vida dele. Aleluia. Amando, perdoando, socorrendo. Jesus plantou sementes lindas para que a gente aprendesse a plantar também. Amém? Então vamos plantar essas sementes, porque aquele que obedece ao Senhor será abençoado lá na frente. Glória a Deus. Mas o que desobedece será cobrado lá na frente. Então, plante a semente da obediência, da fidelidade, não se misturando com as coisas do mundo. Glória a Deus. Mas transformando o que você puder para melhor. Não se deixe influenciar pelo mundo, mas influencie o mundo. Glória a Deus. A ser fiel a Deus, a servir ao Senhor, a aceitar Jesus como Salvador. Amém? Que Deus te abençoe. E fica na paz, tranquilo. Descansa o teu coração, porque fiel é o nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe.